Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 8, que tem como título Jesus viveu a experiência humana. Na lição de número 3, abordamos a sua plena humanidade. Jesus foi homem perfeito. Na lição de número 5, destacamos a sua divindade, à luz das Escrituras. E na lição de número 7, estudamos a respeito da união hipostática ou natureza teantrópica de Cristo, onde falamos sobre a interação entre a natureza humana e a natureza divina. Na lição 8, nós focaremos na experiência humana de Jesus. E no contexto de nosso estudo, o termo experiência refere-se à vivência real e concreta de Jesus como ser humano. E isso inclui suas interações sociais, emocionais e físicas, bem como os desafios e limitações inerentes à condição humana. A experiência de Cristo não foi uma simulação ou uma aparência de humanidade, mas uma participação genuína em todas as dimensões da vida humana, exceto no pecado. Ele passou por crescimento, aprendizado, sofrimento, demonstrou assim a sua plena humanidade. Então, a palavra mais importante da lição hoje é experiência. Focaremos na experiência de Cristo. E os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Em segundo lugar, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. É uma lição muito similar à lição de número 3. E por último, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Qual é a ligação desse texto com o tema da nossa lição de hoje? Porque parece uma coisa meio desconexa. Vamos comparar traduções? A paráfrase NTLH diz: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo. O texto áureo, ele se alinha perfeitamente com o título da lição e com aquilo que nós estudaremos aqui, porque ele demonstra a experiência humana de Jesus em sua missão terrena. Nós temos aqui um movimento físico, um esforço humano. A frase que diz Jesus andou por toda a Galileia mostra que ele percorreu cidades e vilarejos, enfrentando o cansaço e o desgaste físico, como qualquer outro ser humano. Isso aqui fala de experiência humana. Em segundo lugar, vida social e relacionamentos. Ao ensinar nas sinagogas e interagir com as multidões, Jesus se envolveu ativamente na sociedade, experimentando aceitação e rejeição. Em terceiro lugar, compaixão e emoções humanas. Ao curar os enfermos e aliviar o sofrimento do povo, Jesus demonstrou empatia, compaixão genuína, características essenciais da sua experiência humana. E por fim, tem a questão do ensino e da comunicação. Como homem, Jesus ensinava com palavras compreensíveis, adaptando-se à cultura e à linguagem do povo onde ele estava inserido. E tudo isso aqui revela características da experiência humana de Jesus. Veja como o texto ficou claro, não é? O resumo da lição diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Jesus tinha vida social ativa, ele tinha amigos familiares, relacionamentos cotidianos como qualquer outro ser humano. Jesus não vivia a vida de um ermitão, Jesus não vivia isolado da sociedade, pelo contrário, se Jesus encarnasse hoje aqui, ele seria uma pessoa extremamente carismática e não aquele crente do bico, né? Não falo, paz,
paz, aquele crente rabugento, aquele crente abusado. Não, Jesus era uma pessoa que convivia com os discípulos, João 15:15, participava de celebrações, Jesus visitava casamentos. João capítulo 2, versículo do 1 ao 2, eu penso que se Jesus ele vivesse nos dias de hoje como homem encarnado aqui na Terra, ele participaria de aniversários, ele visitaria as pessoas enfermas, né? Jesus, ele visitava as casas, ele foi lá na casa da sogra de Pedro. Nós temos o episódio aí de Lucas 10, 38 ao 42. Ele era conhecido em sua cidade. Ele não era um estranho em Nazaré, pelo contrário, ele era conhecido por seus vizinhos como filho do carpinteiro. Mateus capítulo 3, versículo 55. E ele tinha interação humana com as diversas classes sociais de sua época. Ele falava com os líderes religiosos, com os pecadores, com os samaritanos, até mesmo com as criancinhas. Jesus era alguém de presença tão agradável que até as criancinhas se sentiam atraídas para estar com ele, para falar com ele, para talvez lhe dar um abraço, né? Para talvez receber dele um carinho. Elas se sentiam à vontade para poder chegar até Jesus. Então, isso também revela a experiência humana de nosso Senhor. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. É uma lição mais rápida, porque é um assunto que a gente já vem mastigando faz algumas semanas. Lógico que a gente está estudando aqui nuances diferentes. Em uma hora falando sobre a encarnação, sobre a plena humanidade de Jesus, outra hora sobre sua divindade, outra hora sobre doutrinas teológicas mais profundas, como a união hipostática ou natureza teantrópica, mas aqui, de certo é que a gente já tem um certo domínio sobre este tema à luz daquilo que já estudamos neste trimestre. Antes da exposição dos pontos, eu quero me dirigir aos meus irmãos do YouTube e pedir a vocês para efetuarem o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Não é nome de remédio não, viu? Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Nos ajude, meus irmãos, para que aqui no YouTube a gente tenha mais de 30 mil pessoas assistindo semanalmente, 40, 50 e aí 100 mil pessoas, né? Assistindo aqui todas as semanas as aulas do Abra Jaula. E você terá uma participação nisto quando curtir, comentar e compartilhar, porque o YouTube vai ser consagrado a evangelista. Ele vai entregar esse conteúdo a mais pessoas. Em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo o subsídio que utilizo como roteiro para esta aula. Tem um link azul aqui embaixo, você pode clicar e fazer o download gratuitamente. Irmãos da ferramenta EBD, um abraço especial a todos vocês e uma paciência aqui para essa interação com os irmãos do YouTube. Primeiro, esta aula vai para a plataforma da ferramenta e só depois vem para o YouTube. Irmão Murilo, qual é a diferença da ferramenta EBD para o YouTube? Porque aqui no YouTube eu tenho uma pré-aula e tenho um subsídio. Na ferramenta EBD, os irmãos têm cursos com especialistas na área da escola dominical, cursos de capacitação. Os irmãos têm infográfico, fluxograma, Motion, que é aquele vídeo animado para enviar nos grupos, enviar para os seus alunos, convidar para a escola dominical. Os irmãos têm narração profissional, os irmãos têm slide, os irmãos têm dinâmica, os irmãos têm um acompanhamento do suporte. Olha, tem muita coisa dentro da plataforma da ferramenta EBD, de forma que ela se torna um local onde o professor encontra tudo o que precisa em um só lugar. O link para quem está pelo YouTube está também aqui na descrição do vídeo. Vale a pena clicar e conferir. Vamos à exposição da aula. Ponto 1. Experiência humana no ministério de Jesus. O subponto 1 diz: os debates com as autoridades. Os debates com os líderes religiosos e políticos revelam a humanidade de Jesus. A lição diz: os principais opositores de Jesus foram, ele vai focar aqui nas seitas religiosas, os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então, em outras palavras, os debates de Jesus com as autoridades religiosas e, acrescento, políticas, revelam sua experiência humana de várias maneiras, destacando como ele enfrentou os desafios próprios da condição humana, como oposição, injustiça, incompreensão e
hostilidade. Nos debates, não é? Nos embates que ele teve com os fariseus, com os saduceus, ele interagiu com esses grupos distintos, demonstrando que viveu plenamente dentro das dinâmicas sociais de sua época. Ele navegou por discussões sobre tributo. Vocês lembram quando os fariseus chegaram para tentar Jesus, não é? A gente paga imposto ou não? Aí Jesus pergunta, de quem é a face que está aí na moeda? É de César. Então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus era tremendo, né? Ele interagiu com assuntos importantes, assuntos que causavam pavorosa entre os judeus, porque os judeus não aceitavam a subjugação de Israel em relação ao Império Romano, né? E tinha aquele sentimento ali de revolta, aquele sentimento de rebelião que ocasionou aquele episódio do ano 70, os irmãos conhecem, né? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e aí por diante, a partir de uma revolta dos judeus. Então, Jesus ele fala sobre assuntos que eram comuns, não é? Hoje a gente tem uma polarização política entre direita e esquerda, e é comum ver as pessoas dando a sua opinião na rua. E falam isso, falam aquilo, falam isso, falam aquilo. É meio que Jesus interagiu, não é? Jesus interagiu com as dinâmicas sociais de seu tempo. Ele falou sobre assuntos como ressurreição, porque havia também uma discussão teológica, não é, nesse campo escatológico a respeito da ressurreição. Uns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição. E ele fala sobre isso, ele fala sobre o maior mandamento, demonstrando qual deve ser a ética, a postura do homem e da mulher de Deus. E ele mostra que compreendia, com isso, aqui eu citei apenas em síntese, ele compreendia os dilemas humanos e sabia lidar com eles. Nos embates, nas discussões, Jesus deixa bem claro qual era a sua postura ética, qual eram os seus princípios e qual eram os ditames do reino de Deus, além de revelar a sua experiência humana. O subponto 2 diz: a vida social e religiosa de Jesus. A lição nos fala. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. E ele vai aqui citando os respectivos endereços bíblicos. A verdade dos fatos é que, desde seu nascimento, nós podemos ver ali todas as etapas, né? Aliás, desde a gestação, nós podemos ver todas as etapas de uma experiência humana. Jesus viveu de fato a humanidade. E Lucas, falando a respeito de sua infância, nos dá uma informação bem interessante. Ele nos diz no capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52, que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Em outras palavras, ele crescia, o crescimento físico. Seu corpo se desenvolvia, ele passou pela infância, ele passou pela adolescência, puberdade, juventude, chegou à vida adulta. Todo o desenvolvimento biológico, físico, foi experimentado por Jesus. Isso fala experiência humana. Ele crescia em conhecimento, em sabedoria. Jesus passou pelos estágios do crescimento, do tempo, da limitação. Ele crescia em estatura, em sabedoria e crescia espiritualmente. Ele crescia em graça. Ele se relacionava com as pessoas, como já pontuei aqui, e ele quebrava paradigmas, não é? Porque Jesus não fazia acepção, Jesus não tinha preconceitos, ele rompia com os estigmas sociais de sua época, ele conversava com as mulheres, ele recebia os publicanos, ele se sentava com os pecadores, não que ele compactuasse com aquilo que é errado, não que ele aprovasse o pecado, mas como o bom pastor, ele foi em busca das ovelhas, mesmo as ovelhas sujas, mesmo as ovelhas doentes, ele foi lá cuidar. Ele foi lá oferecer ajuda, ele ofereceu amparo, ele teve compaixão dos pobres e dos necessitados, dos marginalizados e rejeitados, dos excluídos. Dentro da sua experiência humana, ele é o nosso maior exemplo de vida. Ele teve compaixão, ele se identificou, ele interagia, tudo isso sem ter, de fato, vivido ou experimentado o pecado. Isso é uma coisa fenomenal, isso é uma coisa tremenda.
Nosso Senhor viveu plenamente a humanidade, exceto na questão do pecado. O subponto 3 diz, características próprias do ser humano. E aqui nós temos uma lista. Eu não vou ler o texto da lição aqui, mas vou ler o livro de apoio, que está mais completo. Eu coloquei aqui no subsídio um trecho do livro de apoio. Veja só, o subtítulo diz, características próprias do ser humano. Primeira, ele nasceu de uma mulher, embora tenha sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, contudo, ou seja, o parto, foi normal e comum como qualquer outro ser humano. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele cresceu em estatura, em sabedoria e graça. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ele sentiu fome, sono, sede e cansaço. Mateus 8 e 24, João 19 e 28 e João 4 e 6. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, versículo 12, Lucas capítulo 19, 41, Mateus 26, 37. Ele teve uma mãe humana, além de meios irmãos e irmãs. Mateus capítulo 12, versículo 47. Não era primos não, viu? Esse pessoal aqui não era primo de Jesus não, era meio irmão. Porque essa crença na perpétua virgindade de Maria é uma heresia, não é bíblica. José teve relacionamento com Maria, sim, e nasceram irmãos a Jesus, meio irmãos. Aí nós temos aí, para provar, textos provas, Mateus 12, 47, Mateus 13, 55 ao 56. Ele morreu, embora tenha ressuscitado ao terceiro dia, mas passou pelo ardor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, ele deu provas materiais de ter um corpo humano. João capítulo 1, versículo 1 e Lucas capítulo 24, versículo 39 ao 41. Eu acrescento aqui que não é o Evangelho de João, é 1 João capítulo 1, versículo 1, quando João diz assim, nós o vimos, nós o tocamos, nós o apalpamos, nós o sentimos. Não é? Ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo de número 15. Aí o Ezequiel Soares acrescenta dizendo o seguinte, assim como é pecado negar a humanidade de Cristo, da mesma forma é pecado também negar a sua divindade, pois Jesus é tanto homem como Deus, como homem sentia as dores da humanidade e como Deus hoje supre as necessidades de todos. E fazendo uma síntese de tudo que já estudamos até aqui, uma síntese da questão das principais heresias, que são heresias cristológicas. Vê só, nós temos aqui primeiro as heresias no campo da negação da divindade de Jesus. Temos o arianismo e o quenotismo. Essas posições elas não conseguem explicar as passagens que afirmam que Jesus é filho de Deus. Elas têm dificuldade com isso. Aí nós temos aqui heresias na área da negação da humanidade de Jesus. Aqui temos o docentismo, o apolinarismo e o monotelismo. Apolinarismo e monotelismo são duas doutrinas que veremos agora a seguir. E na negação da união hipostática, nós temos o nestorianismo e o eutiquianismo. Essas posições mantêm unidas não mantêm unidas as afirmações bíblicas da divindade e da humanidade de Cristo. Aqui é uma síntese das principais heresias cristológicas dos primeiros séculos. Partindo para o ponto de número 2, que nos diz heresias que negam a humanidade de Jesus, veremos aqui no subponto 1 o apolinarianismo. Tem que falar devagarzinho para não travar a língua. Apolinarianismo. A lição diz, Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. Preste atenção. Geralmente, as heresias sempre nascem de um líder que tem lugar de fala na igreja. Foi assim em aulas passadas, não é? Era bispo, era isso, era aquilo, era alguém influente, era alguém que tinha lugar de fala. Então as heresias, geralmente, elas procedem de dentro e de uma pessoa que está em destaque. A gente deve ter cuidado. Fulano de tal é muito conhecido, então eu vou aqui aprender com ele. Não é pelo fato dele ser conhecido, não é pelo fato dele ter lugar de fala, não é pelo fato dele ter um cargo eclesiástico que ele deve ser ouvido sem nenhuma
peneira, não é? Que ele deve ser ouvido sem nenhuma resistência, sem nenhuma conferência, se o que ele está falando está na Bíblia ou não. Tudo o que a gente ouve deve conferir se está de acordo com as Escrituras. Inclusive, o que eu estou falando aqui para os irmãos devem avaliar à luz da Bíblia se é verdade ou não, certo? Então, Apolinário ele foi bispo de Laodiceia, nasceu aí entre 310 e 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Aí a lição diz o seguinte, usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são carne ou corpo, alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, e pneuma, alma racional. Eu não gosto, eu acho meio assim confuso o Ezequias trazer a tradução de pneuma como alma racional. Dentro das Assembleias de Deus, nós somos tricotomistas. Nós cremos que na constituição do homem, ele é corpo, alma e espírito. Eu sei que o homem é dividido em duas partes, a parte material e a parte imaterial. A parte material, o corpo. A parte imaterial, alma e espírito. Os dicotomistas creem que alma e espírito são a mesma coisa, são sinônimos. Mas nós não, nós fazemos essa divisão, corpo, alma e espírito. Irmão Murilo, o que é que se influi na minha salvação? Não influi nada. É uma discussão teológica secundária. Não adianta fazer apologia de A e de B. Não tem muito assim o que defender entre dicotomismo e tricotomismo. São posições igualmente defendidas por ortodoxos, por gente cristã, mas nas Assembleias de Deus é minha responsabilidade como assembleano ensinar a doutrina da igreja e acredito que é bíblico isso aqui, não é? Corpo, alma e espírito. Por isso que eu não gostei aqui dessa expressão alma racional. Aí ele prossegue. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um corpo humano, uma alma humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo, a divindade, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Ou seja, o apolinarismo dizia que a alma racional de Cristo, a alma humana ou o espírito foi substituído pelo divino. E com isso, se Jesus não tinha uma alma racional, na linguagem aqui utilizada pelo Ezequias, ou numa linguagem melhor, um espírito humano, eu estou dizendo que ele não é plenamente humano. E aí está a heresia. E o curioso é que Apolinário, ele foi uma das pessoas que combateu o arianismo, a doutrina de Ário, que negava a divindade de Jesus. E ele combateu essa doutrina, essa heresia, ele foi um ferrenho combatedor dessa heresia. Mas combatendo essa heresia, ele estabeleceu outra. E aqui cabe uma observação que deve ser levada em consideração. Os pais da igreja, até mesmo os mais nobres, eles não são infalíveis. Eles não são canônicos. Eles não gozam de inerrância, eles falham. A sua teologia, na maioria das vezes, é falha. Os pais da igreja devem ser lidos com uma peneira, assim, onde a gente fica com o que é bom e descarta o que é ruim. Todos eles, não é, eram mancos de uma das pernas, em uma linguagem metafórica, quando a gente diz que todo teólogo é manco de uma perna. Ninguém é dono de 100% da verdade. Então os pais da igreja eles não eram infalíveis. E nem os concílios. O concílio de Éfeso, o concílio de Niceia, o concílio de Calcedônia, o concílio de Constantinopla. O concílio só é válido à medida em que aquilo que foi estabelecido está de acordo com a Bíblia. Você entendeu? A gente não pode tornar a nossa hermenêutica e exegese refém de um dogma. Fazer uma exegese, uma hermenêutica para provar uma doutrina ou um dogma da igreja. Por quê? O concílio de Calcedônia, ele estabeleceu a doutrina da união hipostática, que é uma doutrina bíblica, já estudamos aqui. Mas lá, entre as linhas escritas do concílio de Calcedônia, está a expressão Maria, Mãe de Deus, e a gente não aceita que Maria é Mãe de Deus. Você está entendendo? Isso até levou, posteriormente ao concílio de Calcedônia, uma visão errada a respeito de Maria. Ela começou a ser venerada, começou a ser adorada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui, muito cuidado. Os pais da igreja não são canônicos, eles não são inspirados por Deus, como foram os escritores bíblicos, e os concílios têm a sua validade à medida em que aquilo que foi estabelecido está em acordo com
a Bíblia. Qual era o problema do apolinarismo? Primeiro, negava a humanidade completa de Jesus. A Bíblia ensina que Cristo foi plenamente homem com todas as características humanas, incluindo uma mente e uma vontade humana. Em segundo lugar, o apolinarismo implicava que Jesus não poderia representar plenamente a humanidade. Para ser o substituto perfeito da humanidade no sacrifício da cruz, Cristo precisava ter uma natureza humana completa, incluindo uma alma racional. Caso contrário, ele não poderia redimir completamente os seres humanos. Por fim, o apolinarismo contradizia a doutrina da união hipostática. Então isso aqui foi um problema. E o que foi que aconteceu? Houve uma reação da igreja. A lição nos diz o seguinte no subponto 2, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é verdadeiro homem. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 551. Aqui é um checkmate, né? É um concílio final aqui, dando um ponto final ao apolinarismo. Porque o apolinarismo ele foi condenado em concílios locais. 378, Concílio de Alexandria, e depois em um concílio oficial, um concílio mais amplo em Constantinopla, 381, e conforme diz aí o autor da lição, comentarista, de forma definitiva em 451 no Concílio de Calcedônia. A igreja, ela teve uma reação a essa doutrina de Apolinário. E grandes teólogos da época, como Gregório de Nazianzo, eles combateram essa doutrina. Gregório argumentava que, para que Jesus pudesse salvar plenamente a humanidade, ele precisava assumir toda a natureza humana, incluindo um corpo humano, uma mente humana e uma alma humana. Se Jesus tivesse apenas um corpo humano, mas não uma mente humana, como ensinava Apolinário, então ele não teria redimido completamente os seres humanos. A lógica por trás do argumento é a seguinte: o pecado afetou toda a natureza humana, o espírito, a alma e o corpo. Eu coloquei aqui mente. Mas, para redimir os seres humanos por completo, Cristo precisaria tomar para si toda a natureza humana. Se Jesus tivesse apenas um corpo humano, mas sem mente e vontade humana, então apenas o corpo seria redimido e não o espírito e a alma. E é por isso que Gregório, com esse argumento, ele enfraqueceu as bases do apolinarismo. Apolinário mais tarde foi destituído do cargo de bispo, foi expulso e foi taxado como cismático, alguém que separa a igreja por meio de heresias, e seus seguidores também foram taxados como cismáticos. Subponto 3, monotelismo. A lição diz o seguinte, aqui é uma outra doutrina cristológica. Aliás, outra heresia cristológica. A lição diz, é uma doutrina cristológica, uma heresia do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teoria ou a teologia monofisita, já rebatemos essa teoria lá atrás, com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Em outras palavras, o que é o monotelismo? O monotelismo foi essa heresia que surgiu aí em meados do século VII, que afirmava que Cristo tinha apenas uma vontade, a divina, negando que ele possuísse uma vontade humana distinta. Por que é que o monotelismo é um erro? Por quê? A Bíblia ensina que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas completas e distintas, divinas e humana. Assim, ele também possuía duas vontades, uma divina e outra humana, que operavam em harmonia, mas sem se misturar. Jesus ele demonstra ter uma vontade humana em um texto bem conhecido dos irmãos, lá de Lucas capítulo 22, versículo 42, quando ele diz assim, Pai, se queres ou se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Aqui ele distingue a sua vontade humana da vontade do Pai, mostrando que ele tinha uma vontade própria, mas que se submetia à divina. Se Cristo não tivesse uma vontade humana, ele não teria sido plenamente humano, o que comprometeria a sua capacidade de representar a humanidade e obedecer como perfeito homem em nosso lugar. Você entendeu? Ele obedeceu como homem perfeito. Isso é um mistério da união hipostática, é uma coisa tremenda. Essa doutrina do monotelismo, que Jesus tinha apenas uma vontade divina, ela nega, de certa forma, a experiência humana de Jesus. Nós cremos, se ele é plenamente Deus, nós cremos que ele tem uma vontade divina. Se ele é plenamente homem, ele tem uma vontade humana. E essas vontades, elas agem em harmonia, uma em combinação com a outra. Houve uma refutação teológica lá por volta do terceiro concílio de Constantinopla, em 681, e o monotelismo foi finalmente rejeitado de uma vez por todas. Então, finalizamos essa parte e chegamos aqui no ponto 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. E, meus irmãos, para nossa surpresa, esse ponto, ele é um ponto que não consta, pelo menos no livro de apoio. Ele consta aqui na revista. E provavelmente não foi o comentarista que o inseriu aqui. Mas os organizadores ou o setor pedagógico da CPAD que colocou esse ponto de número 3 aqui. Ele parece um pouco deslocado, não é? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender como certas partes da lição se harmonizam com o seu título. E aqui é um desses momentos, como essas heresias se apresentam hoje. Aí o subponto 1 diz: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? E o segundo subponto, Jesus era visto como alguém da comunidade. Ok, até aqui tudo bem. Mas eles não falam sobre a atualidade das heresias do apolinarismo e do monotelismo. Então, preste bem atenção. Quando você lê a lição, você precisa estar atento a referências, porque às vezes as referências estão erradas. Às vezes o texto da leitura bíblica em classe, às vezes os textos escolhidos para fundamentar determinada afirmação em um ponto ou subponto, eles estão desconexos. Então, a casa publicadora ainda falha nessa questão, né? Precisa ter um cuidado mais com isso. E nós encontramos aqui esse ponto. É o ponto que está na lição, é o ponto que os irmãos irão ler em classe, e a gente vai tentar aqui explicar esse ponto aqui e fazer uma conexão com o assunto da lição, ok? Mas os irmãos já fiquem cientes dessa incoerência. Ah, irmão Murilo, então a lição não presta. Não, irmão, a lição é boa. Não, irmão Murilo, então esse trimestre está ruim. Não, irmão, o trimestre não está ruim, o trimestre está bom. Não, irmão Murilo, o trimestre está difícil. Certo, o trimestre está difícil, eu concordo. Ah, mas não é porque o trimestre está difícil que os irmãos devem desanimar. Se está difícil, é sinal de que vocês ainda não sabem, de que vocês ainda não conhecem aquilo que está sendo estudado, de que eu ainda não conheço todos os detalhes do que está sendo estudado. Então, o que é que isso me... Ah, está difícil. Então, isso não pode me levar ao desânimo, isso deve me levar a uma pesquisa mais profunda. Está difícil porque eu ainda não estudei isso. Está difícil porque eu ainda não me aprofundei nesse assunto, porque à medida em que eu me aprofundar, à medida em que eu estudar, as coisas vão ficando mais claras. Tá bom? Então vamos lá. Ponto 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? E subponto 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? A lição nos diz: podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrestre ou terrena, 3 países: Egito, Israel, o centro das suas atividades, e a Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona, mas nos ensina a rejeitar as fábulas. Então aqui, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma tentativa de reinterpretar a vida e o ministério de Jesus. Os mormons têm essa visão aí maluca, não é? Tem as religiões esotéricas e tem as teorias, os mitos, não é? As teorias conspiratórias que sugerem viagens à Inglaterra, ao Tibete. Mas tudo isso aqui não passa de fábula.
Jesus esteve nos Estados Unidos. Mentira, mentira. Jesus foi na Inglaterra. Mentira também. Então isso é uma tentativa de atribuir elementos estranhos a o que está revelado na Bíblia acerca de Jesus. Deve ser rejeitado. Uma possível ligação que a gente pode fazer aqui com o assunto da lição é o seguinte: tudo aquilo que for atribuído a Cristo, que não consta nas Escrituras, deve ser rejeitado. A doutrina do apolinarismo, do monotelismo, ela é taxada como heresia porque ela não se harmoniza com o que a Bíblia ensina. Então, quando você vê esses grupos ensinando algo a respeito de Jesus que não condiz com o que está nas Escrituras, deve ser rejeitado. O último subponto diz: Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos, diz a lição, contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. O que é que as religiões esotéricas atuais, não é? Essas religiões esquisitas aí, dizem a respeito de Jesus? Que ele passou um tempo na Índia, que ele passou um tempo em determinado outro país e aprendeu ali misticismo, aprendeu coisas ali esquisitas e foi ensinar isso ao povo judeu. Mas a lição está dizendo o seguinte: ele não era um estrangeiro no meio do povo. Isso comprova a sua experiência humana em um contexto social, em um contexto geográfico. Jesus não foi alguém, um forasteiro que chegou lá ensinando mentiras, ensinando misticismo, ensinando heresias. Pelo contrário, ele foi alguém do meio da comunidade, era conhecido dos seus. A sua linguagem era uma linguagem que refletia o seu contexto social. As suas doutrinas estavam fundamentadas no Antigo Testamento e não em mitos. E não em histórias de carochinha, de jeito nenhum. Isso aqui, novamente, é mais uma tentativa de reinterpretar a vida de Jesus, tentando introduzir elementos estranhos na sua vida, na sua experiência humana e no seu ministério. Deve ser rejeitado. Assim como nós rejeitamos as heresias que foram aqui citadas, nós também devemos rejeitar tudo aquilo, repetindo, que não condiz com as Escrituras a respeito de quem é Jesus, da sua humanidade, divindade, experiência humana. Concluindo, eu quero dizer o seguinte: compreender a humanidade de Cristo não é apenas uma questão teórica. Não. Compreender a humanidade de Cristo tem aplicações práticas e fundamentais para a nossa fé. Primeiro, consolo e identificação. Jesus, ele sabe o que significa sofrer, ser rejeitado, sentir dor e tristeza. Ele pode nos consolar porque passou por experiências semelhantes. Isso aqui é tremendo. Irmão Murilo, eu estou passando por um momento tão difícil, dor, angústia. O perfeito homem, aquele que experimentou isso na pele, te entende completamente. É diferente de alguém entender por teoria. Ele não entende por teoria, ele entende por experiência empírica. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é angústia. Consolo e identificação. Em segundo lugar, exemplo de vida. Como verdadeiro homem, Jesus nos deixou um modelo de humildade, obediência e amor. Ele é o nosso exemplo. É por isso que Paulo disse: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. E por fim, ele é o fundamento da nossa redenção. Se Cristo não fosse humano, ele não poderia morrer em nosso lugar. Sua humanidade garante a realidade do sacrifício expiatório. Veja como essas doutrinas, elas são caras e importantes ao cristianismo. E como o que estamos estudando aqui neste trimestre tem aplicação prática, tem fundamento bíblico e teológico e é importante para o nosso conhecimento. Queridos irmãos, eu espero vocês em nossa próxima aula, onde sairemos das doutrinas voltadas à cristologia e entraremos em uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, a pneumohagiologia, a doutrina do Espírito Santo. Te aguardo na aula de número 9. Tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula!